Você já deixou uma conversa carregando um silêncio estranho dentro de si? Aquele tipo de sensação que não grita, mas sufoca. Um incômodo sutil, como se você tivesse falado demais, ou de menos, ou exatamente aquilo que não devia. Às vezes, nem foi algo dito com maldade, mas o silêncio depois foi mais alto que qualquer frase. O mal já estava feito. E por mais que tentemos voltar atrás com explicações, justificativas ou boas intenções, as palavras já tocaram onde não deviam. Em um mundo onde tanto se fala sobre expressar sua verdade, esquecemos que há um preço nisso, que nem toda verdade dita sem equilíbrio constrói. Muitas vezes, fere. Na visão dos estoicos, a palavra é uma ferramenta da alma. Deve ser usada para unir, clarear, ensinar, e nunca apenas para massagear o ego. Uma pessoa sábia não fala para impressionar, mas para iluminar. E mesmo os mais conscientes às vezes se esquecem. Uma vez que uma palavra é dita, ela deixa de ser sua. Passa a pertencer ao impacto que causou, seja ele uma ferida ou uma ponte. Este vídeo é sobre isso. Sobre as frases que você talvez diga sem pensar, mas que carregam um custo emocional alto para os outros e para você. São 6 frases, e em cada uma vamos refletir não sobre quantas vezes você já falou isso, mas sobre que tipo de pessoa você pode se tornar ao evitar dizê-las. Fique comigo, porque depois de hoje você vai pensar 2 vezes antes de deixar a língua correr na frente da mente. Lição 1. Nunca diga, eu não me importo. Você já viu a expressão de alguém mudar depois de ouvir essas palavras? Não é raiva, é o silêncio. É como se algo dentro da pessoa recuasse, como se de repente ela percebesse que o espaço que esperava ocupar na sua vida simplesmente não existe. Eu não me importo. Soa simples, até parece honesto, mas pode ser uma das formas mais frias de rejeição. Porque não se trata de rejeitar uma ideia, trata-se de rejeitar quem trouxe a ideia. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com a natureza humana é também reconhecer nossa natureza social. Não somos pedras isoladas num campo. Somos feitos de vínculos, conexões, presenças. Epicteto alertava, não seja indiferente ao que não é indiferente para os outros. Ignorar a voz de alguém é ignorar uma parte da alma dessa pessoa. Imagine o pai que chega cansado do trabalho. O filho corre até ele com um desenho feito à mão, todo orgulhoso, e o pai, distraído com as preocupações do dia, responde, agora não me importo com isso. O garoto se afasta, sem entender muito bem, mas já sentindo que não foi visto. O papel deixa de ser apenas papel. Vira uma lembrança de ter sido deixado de lado. O pai não quis magoar, mas suas palavras mostraram exatamente onde estava e onde não estava sua atenção. Dizer que não se importa não é um ato de sinceridade. É uma falha de disciplina emocional. Os estoicos não buscavam agradar a todos, mas também não desprezavam ninguém gratuitamente. A escolha de como responder é sempre sua, e existem formas de se manter honesto sem abandonar a gentileza. Ao invés de eu não me importo, tente. Quero escutar isso direito, mas agora estou sem energia. Podemos conversar daqui a pouco com calma? Isso é presença. Isso é respeito. Isso é consciência. A vida estoica não pede que você diga sim para tudo, mas pede que você esteja inteiro em cada escolha, porque a indiferença não é sabedoria, é arrogância disfarçada. E às vezes, quem mais diz eu não me importo é quem mais deseja, no fundo, ser cuidado. Na dúvida, lembre-se de Sêneca. Em todo ser humano, há uma chance de exercer a bondade. Negar essa chance é se recusar a crescer, e nada grandioso nasce do desprezo. Lição 2. Evite dizer, você está errado. Você já percebeu o olhar de alguém mudar no instante em que ouviu essas 3 palavras?
não de raiva, mas de decepção silenciosa. É como se, ao ouvir "você está errado", a pessoa se encolhesse por dentro, como se algo fosse retirado dela, talvez a coragem, talvez o entusiasmo de participar. Dizer "você está errado" pode parecer uma afirmação direta, até honesta, mas muitas vezes não é a verdade que está sendo compartilhada, e sim o ego que está tentando dominar a conversa. Essa frase, mesmo sem intenção agressiva, pode fechar portas que estavam prestes a se abrir. Pode transformar uma troca de ideias num combate. Pode destruir a curiosidade que estava nascendo em alguém. O estoicismo nos ensina que a busca não é estar certo, mas ser útil. Que a sabedoria não está em vencer uma discussão, mas em conduzir os outros com clareza e compaixão. Marco Aurélio dizia que se alguém demonstrasse que ele estava errado, ele mudaria de ideia com alegria, porque o compromisso era com a verdade, não com o orgulho. Agora pense num aprendiz. Alguém que, com esforço e boa vontade, compartilha uma ideia. Talvez ela não esteja bem formulada, talvez falte lógica ou maturidade, mas ali existe coragem. E aí vem alguém, sem se conter, e solta: "Isso está errado", sem explicar, sem tentar entender o que motivou aquela ideia. Apenas descarta como se fosse irrelevante. Esse momento pode parecer pequeno, mas é marcante, porque não ensina, silencia, não constrói, diminui. E o que poderia ser uma ponte vira um muro. O estoico verdadeiro não rejeita, ele acolhe, ele escuta com atenção, investiga com interesse e corrige com humanidade. Ele compreende que cada erro é uma chance de conexão, não de superioridade. Corrigir alguém com respeito é um ato de generosidade. Mas corrigir apenas para demonstrar que você sabe mais, isso é vaidade mascarada, e a vaidade afasta. O verdadeiro mestre não cala os outros, ele os guia. Ele pergunta: "O que você quis dizer com isso? Como você chegou a essa conclusão?" Porque ele não está interessado em vencer o argumento, mas em ajudar o outro a crescer. Há uma história comum, mas poderosa. Um engenheiro jovem apresenta uma proposta inovadora, mas cheia de falhas. O líder, ao invés de dizer "isso não funciona", pergunta: "Me mostra como você pensou isso?" Ele analisa junto, reflete junto, questiona junto. E mesmo que a ideia não vá adiante, aquele jovem nunca mais esquece que foi tratado como alguém com potencial. E isso muda tudo. Rejeitar uma ideia pode ser rápido, mas abrir espaço para ela, mesmo que imperfeita, é o que planta a confiança. É o que transforma relações. E é isso que o estoico faz. Corrige com calma, não com arrogância. Ensina sem oprimir. Eleva o outro mesmo quando aponta suas falhas. Na próxima vez que alguém disser algo com que você discorda, respire. Evite o impulso de corrigir bruscamente. Em vez de dizer "você está errado", diga "posso te mostrar um outro ponto de vista?" Ou "acho que tem algo interessante aí, vamos explorar mais?" Isso muda completamente a disposição de quem ouve e mantém viva a troca de ideias, porque no fim das contas, o estoico não quer parecer superior. Ele quer ser verdadeiro e ao mesmo tempo útil. E se você consegue mostrar um erro sem diminuir a pessoa, você ganha algo que vale muito mais que estar certo: respeito. Lição 3. Nunca diga "você não consegue". Você já viu alguém fechar os olhos com aquela mistura de tristeza e desistência quando ouviu 4 palavras simples: "você não consegue"? Não porque fosse verdade, mas porque o julgamento já tinha sido aceito como sentença. A frase pode até parecer uma advertência amável ou um alerta bem intencionado, mas ao dizer isso, você está plantando uma semente de dúvida. Você não só desqualifica um plano, mas corrói a crença que a outra pessoa tinha em si mesma. O estoicismo nos ensina que não são os eventos que nos abalam, são nossos julgamentos sobre eles.
E essa frase encerra um julgamento antes mesmo da pessoa tentar. Imagine um jovem tentando aprender algo difícil, um sonho que parece fora do alcance. Alguém que deveria apoiar em vez de dizer, você não consegue, poderia perguntar, como posso ajudar a tirar isso do papel? Quando você expressa dúvida em vez de apoio, você não está apontando um risco, está definindo um limite para os outros. O estoicismo nos convoca a cultivar a coragem, não o conformismo. A verdadeira força não aceita a estagnação, pois muitas vezes o impossível é apenas o que não foi testado ainda. Se transformarmos o "isso não vai dar certo" em "vamos juntos ver como pode dar certo", construímos esperança. Na prática, quando alguém diz estar pensando em algo ousado, seja um projeto, uma mudança de vida, um sonho distante, evite desacreditar. Em vez de dizer que a pessoa é incapaz, ofereça presença. Pergunte, quer que eu te ajude a planejar isso? Ou, talvez ainda não saiba como, mas você tem valor por tentar. Como posso te apoiar? Essas respostas criam pontes e não muros. E às vezes, tudo que alguém precisa é uma pequena fagulha de confiança para despertar sua própria força interior. Lição 4. Não diga, isso é fácil. Você já se esforçou muito para alcançar algo. E quando compartilhou essa vitória ou dificuldade, ouviu apenas, isso é fácil. São 3 palavras decepcionantes. Não apenas porque simplificam sua luta, mas porque diminuem o valor do esforço. Quando alguém diz que algo é fácil, não está apenas falando sobre uma tarefa, está desmerecendo a jornada da outra pessoa. No estoicismo, cada pessoa tem sua própria trilha. Algo simples para um pode ser um campo de batalha para outro. Os estoicos nos lembram que não devemos padronizar experiências. Como Epicteto ensinou, não são os eventos que perturbam o ser humano, mas o julgamento que ele faz sobre eles. Ao dizer que algo é fácil, você pode estar projetando sua própria perspectiva e ignorando o valor da experiência individual do outro. Imagina uma criança tentando consertar um brinquedo por horas. Ela se esforça com as mãos pequenas, o coração na ponta da língua. Aí chega alguém e solta, nossa, isso é fácil, estou arrumando em segundos. O brinquedo pode até voltar ao normal, mas algo dentro da criança se torna menor. Ela não é mais vista pelo esforço, mas julgada pelo ato. Agora imagina o oposto. Alguém que para, ajuda, mostra com calma. Mesmo que conserte o brinquedo rapidamente, ele ensina. Ele convida a criança a participar, a ver os passos. E a criança sai com algo mais valioso do que o objeto consertado. Sai com dignidade e curiosidade intacta. Dizer que algo é fácil pode parecer encorajador, mas muitas vezes é cruel. Confunde a importância do esforço com a preguiça do entendimento. Essa forma de julgamento abstrato reduz a coragem de quem tenta. Mata a vontade de perguntar, de aprender, de falhar em público. Quando ouvir esse tipo de comentário, pare, respire, pense no contexto. Se quer ajudar, diga, quer que eu te apresente um atalho que pode facilitar para você? Ou, se quiser, posso te mostrar como eu fiz da primeira vez, sem pressa. Isso transforma uma simples avaliação em um convite à presença. Isso respeita o ponto de partida do outro. Lembre-se, a vida é cheia de desafios que os olhos comuns não veem. Para alguns, levantar cedo, aprender algo novo, apresentar um trabalho, tudo isso exige coragem, mesmo que para outros seja banal. O estoico reconhece isso e fala com empatia, não com julgamento. Se você quer ajudar, não temer, não menosprezar. Reconheça a dificuldade mesmo quando ela não parece existir para você. Porque, ao valorizar o esforço alheio, você não perde nada. Só ganha alguém que se sente visto, que se sente capaz, e isso é bondade consciente. Lição 5. Evite dizer, eu avisei.
Quando uma pessoa derruba seus sonhos, falha em seus planos ou vê suas expectativas se esvaírem, o que ela mais precisa é de presença silenciosa, não de um elogio para o ego de quem tinha razão. E, no entanto, quantas vezes esse silêncio é quebrado por uma voz ácida dizendo: "Eu avisei"? Essa frase pode surgir com soberba ou arrependimento, mas nunca com empatia. Ela brota de um desejo de reafirmar: "Eu tinha razão". E, embora possa parecer uma simples constatação, pode ferir profundamente, porque não ajuda, apenas rebaixa. Os estoicos nos lembram que a virtude maior de quem vê um erro não é provar que estava certo, mas permanecer em silêncio para dar apoio. Epicteto escreveu algo parecido. Quando alguém fala mal de você, não responda justificando-se. Diga apenas: "Ele não conhece meus outros erros". Não com raiva, mas com serenidade. Medium plausium reddit plausium. Ninguém, na verdade, é pior do que aquele que não enfrenta adversidades, disse Sêneca. E apontar o fracasso de alguém não eleva você, eleva apenas sua vaidade. E a vaidade é o inimigo da sabedoria. The Beauty in Being Insignificant.com. Imagine um jovem que largou um emprego seguro para tentar algo novo, um projeto criativo, um sonho adiado. Se der errado, ele não precisa ouvir "eu te disse". Ele precisa sentir que ainda é visto, que sua coragem foi compreendida. Ele precisa de alguém que diga: "Ainda estou aqui quando quiser tentar de novo". Quem ama não julga, apoia. Quem ensina não humilha. Fala com humildade. Porque a verdade dita sem tato é crueldade com roupagem de sinceridade. Se por acaso a pessoa que errou é alguém que você avisou antes, segure o impulso. Você pode validar a preocupação anterior com cuidado. Eu tinha uma preocupação sobre isso, mas o que importa agora é o que podemos aprender juntos. Preserva a dignidade de quem falhou. Ainda entrega o valor da sua visão, mas sem recriminação. O estoicismo nos ensina, não é o quanto você tem razão, mas como você reage ao resultado que define seu caráter. A frase "eu avisei" pode fechar portas. O silêncio piedoso ou a palavra gentil abre uma ponte. Lição 6. Nunca diga "eu já disse isso". Imagine-se pedindo ajuda pela segunda vez, com a coragem renovada, esperando atenção, e ouvir de volta apenas: "Mas eu já disse isso". Não que você não tenha entendido antes, mas a forma como essa frase chega é como um tapa silencioso. Subentende, você deveria ter entendido antes. A reação imediata? O encolhimento interno. Porque não dói por não saber, dói por não existir espaço para aprender. Essa frase parece inofensiva, talvez até eficiente. Mas o estoico ensina que repetição não enfraquece o diálogo. Ela consolida o entendimento. Como Epicteto destacou em seus discursos, não controlamos o que aparece diante de nós, mas sempre podemos escolher como reagimos a isso. Wikipedia, hellophilosophy.com. E responder com impaciência mostra mais sobre quem fala do que sobre quem ouve. Quando alguém faz a mesma pergunta, muitas vezes é porque quer clareza, não desafio. Epicteto também ensinou: a verdadeira sabedoria exige humildade para repetir e explicar quantas vezes for necessário. hellophilosophy.com, getstoic.com. Ser preso à ideia de que falar uma vez é suficiente é ignorar essa abertura que gera confiança. Imagine um tutor que diz: "Eu já te expliquei". É um fim abrupto ao diálogo. Agora, imagina outro tutor que acrescenta: "Vamos construir isso juntos de novo, lentamente". Mesmo que o argumento seja repetido, a conexão emocional é mais importante. Porque o erro original desse aluno não era falta de capacidade, era falta de clareza. E clareza cultiva presença e confiança. Marco Aurélio reforçou essa ideia ao lembrar que nossas palavras devem servir à virtude, não ao ego. E repetir com paciência é cultivar virtude com ação. Pois diz Sêneca:
ainda que em outro contexto, que o verdadeiro ensino não desgasta o receptor. Ele fortalece. E quem repete com gentileza investe na alma do outro, não apenas na ideia. Em vez de "já te disse", experimente. Vamos revisar passo a passo juntos. Vamos olhar isso de outro ângulo agora. Eu te entendo. Vamos ver onde não ficou claro. Essas frases não só ensinam, elas elevam. Elas celebram o convite à compreensão em vez de silenciar a pergunta. Porque o estoico não se apega à forma como as coisas foram ditas, mas ao resultado que produzem. Ele entende que coerência é mais poderosa do que arrogância e que a repetição gentil pode transformar um momento de dúvida em um alicerce de aprendizado. Falar é uma arte, requer escolha, requer consciência, requer paciência. Se puder pausar, escolher melhor, perceber antes de responder, você não está apenas evitando o erro, está construindo presença, respeito e confiança. Está vivendo com virtude, como os sábios antigos nos orientaram. Se você deseja aprofundar isso, inscreva-se no canal. Vamos continuar juntos essa jornada, onde cada palavra é uma ferramenta para conexão, nunca para separação. Digite nos comentários: fale com sabedoria, se essas lições ressoaram com você. E lembre-se, que suas palavras construam pontes, não muros, que sua presença cure, não destrua, e que sua voz seja um reflexo do seu caráter, jamais um grito do seu ego.